Começando mais um vídeo da nossa querida série Que Fim Levou, que tanto sucesso tem feito aqui no canal. E hoje nós vamos conferir a história e o paradeiro de mais um desses ídolos. Vamos lá então. Sem sombra de dúvidas, Bruce Lee é um dos principais nomes das artes marciais em todos os tempos. Sua fama foi muito, mas muito além de sua época, sendo reverenciado até os dias de hoje. Ele foi responsável por popularizar internacionalmente o Kung Fu, de tal forma que a modalidade até hoje é associada a ele. No entanto, Bruce nasceu nos Estados Unidos, mais precisamente em São Francisco, da Califórnia, em 17 de novembro de 1940. Ele é filho de pais integrantes da ópera chinesa, onde a família estava ali nos Estados Unidos apenas de passagem. Depois acabou retornando para Hong Kong, onde permaneceu por alguns anos. Enquanto criança, Bruce Lee batia de frente, no real sentido da palavra, com os garotos ingleses que desrespeitavam os locais por julgá-los inferiores. Afinal de contas, Hong Kong foi colônia da Inglaterra até 1997. Foi com o pai, Lee Hong-chun, que começou a praticar artes marciais, treinando Tai Chi Chuan, posteriormente Kung Fu. Dos 13 aos 18 anos, aprendeu Yun Chun com o mestre Yip Man. O detalhe disso tudo é que Bruce Lee só começou a treinar particularmente com o seu mestre, Yip Man, porque muitos outros senseis se recusavam a ensiná-lo, devido ao fato dele ser de origem totalmente chinesa, já que seu avô materno era alemão. Em 1959, diante um período em que Hong Kong se encontrava tomada por gangues e muita violência, ele foi mandado por seus pais para os Estados Unidos, onde passou a morar com a irmã Agnes Lee em São Francisco. Nessa fase, o jovem estudou filosofia na Universidade de Washington, enquanto dava aula de Kung Fu no campus da mesma universidade e também em outros lugares públicos. Sua primeira oportunidade no cinema norte-americano foi interpretando Kato, que era um assistente do personagem Besouro Verde, na série de TV que levava o nome do protagonista, que foi ao ar entre 1966 e 67. Ao todo, Bruce fez 4 filmes como protagonista, sendo eles O Dragão Chinês, em 1971, A Fúria do Dragão, em 1972, O Voo do Dragão, também do mesmo ano, ou seja, 72, e Operação Dragão, em 1973. Além de Jogo da Morte, de 78, lançado, é bem verdade, após seu falecimento. Além disso, ele fez outras aparições menores, como, por exemplo, em Detetive Marlowe em Ação, de 1969, e Longstreet, de 1971. Cenas memoráveis de Bruce Lee no cinema estão principalmente nos filmes que citamos ainda há pouco, em que o mestre levou para Hollywood toda a técnica acumulada ao longo de centenas de anos e até então concentrada nas academias dos mestres chineses. Bruce dominava as artes do Kung Fu, boxe, Jiu-Jitsu, Judo e Taekwondo, entre outras, tendo desenvolvido sua própria técnica, que ele chamou de Jeet Kune Do. As origens desta modalidade remontavam à famosa controvérsia luta com o mestre Wong Jong Kang. No entanto, oficialmente, Bruce Lee faleceu no dia 20 de julho de 1973. No dia anterior, ele teria ido à casa da atriz Betty Chin Pei, em Hong Kong, para convidá-la a participar do seu filme Jogo da Morte.
Ele teria se queixado de uma dor de cabeça e recebeu de Beth analgésicos que continham aspirina e relaxante muscular. E com o passar de algumas horas, ele ficou inconsciente, sendo declarado morto por edema cerebral. Essa versão costuma ser muito contestada, porque deixa brecha para inúmeras dúvidas. Afinal, o que teria causado este edema? Os remédios dados pela amiga ou alguma reação a substâncias anteriores ingeridas por Bruce? Quais seriam as garantias, por exemplo, de que a versão oficial seria verdadeira? Existiram interesses, talvez, em omitir o real motivo da morte do mestre do Kung Fu? Ainda existem versões diferentes que circulam pelo mundo todo perante o fatídico dia da morte. Alguns alegam que ele sequer existiu, criando verdadeiras lendas a respeito do destino do ícone do Kung Fu. No entanto, meus amigos, tudo o que se refere à lenda de Bruce Lee até os dias de hoje ganha uma dimensão muito maior. Suas origens, sua participação no cinema, sua filosofia e sua morte, como nós dissemos ainda há pouco, nada pode ser visto de maneira simplória, devido ao alcance da trajetória desse verdadeiro mito do cinema e principalmente das artes marciais. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Aguardo sugestões para os próximos vídeos aqui do Que Fim Levou, para que nós possamos continuar sempre trazendo histórias tão legais e tão interessantes quanto essa que nós mostramos no vídeo de hoje.